Erro do mundo. No meu vídeo, A Origem da Magia, eu falei em detalhes sobre a mana, que é um conceito etérico formado pelas crenças de uma sociedade. Ela pode ser uma qualidade, uma substância e uma força ao mesmo tempo. Algumas pessoas podem sentir, obter e interagir com ela, a usando para afetar a realidade conforme os seus desejos. E a partir dessa ideia de mana, surgiu o conceito chamado espiritualismo, que é a doutrina que afirma a existência de uma realidade espiritual diferente e superior à realidade física, que é habitada por entidades imateriais, chamadas de espíritos. Se baseando na noção de espírito, ou seja, uma entidade autoconsciente e imaterial, o antropólogo britânico Edward Burnett Tylor escreveu os volumes 1 e 2 do seu livro Primitive Culture, de 1871, a respeito de como os espíritos podem interagir com a realidade e, ao fazê-lo, desenvolveu o conceito de espíritos animadores, que ele gostaria de ter chamado de espiritismo, mas como uma corrente religiosa já estava usando esse termo, ele cunhou a palavra animismo. O animismo determina que os corpos físicos presentes na realidade podem ser habitados por um ou mais espíritos que lhes emprestam sua personalidade e animam suas ações. A partir dessa ideia, também surgiu o conceito de vitalidade, que determina que a vida é necessariamente um produto de um espírito habitando um corpo físico. Sendo assim, todos os seres vivos necessariamente têm um ou mais espíritos em seus corpos. Quando um espírito está abrigando um corpo físico, ele é chamado de alma, e é ela que contém sua consciência, memórias, emoções e sobrevive à sua morte ou destruição. O conceito de alma deu origem ao conceito de transmigração das almas, ou metempsicose, que determina que uma alma pode sair de um corpo físico e habitar outro, seja por um tempo limitado antes de retornar ao seu corpo, ou permanente, passando então a existir apenas na realidade espiritual ou habitar outro corpo físico. Tylor diz que o conceito de espiritualismo surgiu como uma tentativa de dar uma causa primária à realidade física e defende que o conceito de alma pode ter sido fruto de algo chamado hipnose do sono, que diz que o conceito de alma surgiu através de estados alterados de consciência, como alucinações ou sonhos, que passaram a impressão de que algo, no caso a alma, podia sair do corpo físico para dançar, caçar ou viajar pelo mundo. Nesses casos, podendo habitar temporariamente os corpos de animais, plantas, objetos inanimados ou fenômenos da natureza, a metempsicose ganha complexidades diferentes de acordo com o sistema de crença em que está inserida, sendo comum que as almas sejam vistas como iguais, independente do corpo que estão habitando, o que pode causar proibições ou exigências ritualísticas antes de matar e consumir um animal ou planta. Mas existem os casos em que elas são entendidas como diferentes, como fizeram os antigos romanos ao estabelecerem que a alma dos animais é inferior e a alma dos seres humanos está em uma classe superior. Existe uma tendência universal entre os seres humanos de conceber os espíritos como tendo características humanas, ou sendo humanos em essência. Porém, também vemos o surgimento de outras classes de espíritos, como os espíritos tutelares, guardiões, familiares e guias, os espíritos da natureza, que representam aspectos da mesma, como fogo, ar, terra, água, sol, lua, planetas, estrelas, raios e chuva. Os espíritos que representam conceitos abstratos, como justiça, amor, sabedoria, sorte, e também aqueles que representam emoções, desejos, eventos e doenças. No caso das doenças, vemos o surgimento dos demônios, que são espíritos maléficos e predadores que acometem os demais espíritos. Tylor e o sociólogo Emil Durkheim concordam que as demais classes de espíritos, incluindo as divindades, surgiram a partir da crença na existência da alma humana. Uma das doutrinas animistas é o conceito de incorporação. Ele fala que o espírito incorpora o corpo de um ser vivo em algum momento de sua formação, nascimento ou primeiros momentos de vida.
passando a se conectar ao mesmo até o momento de sua destruição. Já com relação aos objetos inanimados, isso pode acontecer a qualquer momento. Sendo assim, nem todos os objetos inanimados têm um espírito habitando seu interior. Esse tipo de incorporação é chamado de possessão e, através dela, o espírito age sobre o corpo físico de dentro para fora. Mas também existe a obsessão, onde o espírito não adentra o corpo físico, mas fica ao seu redor, agindo sobre ele de fora para dentro. A obsessão é comumente praticada por espíritos protetores ou predadores. O conceito demoníaco fala muito sobre possessões, obsessões, doenças espirituais, oráculos espirituais e exorcismos, estabelecendo que demônios costumam atacar outros espíritos, em particular os incorporados, e acometem não apenas ele, como também o seu corpo físico. Por exemplo, se um demônio danificar a parte da alma responsável pelo controle dos olhos de seu corpo físico, mesmo que os órgãos físicos estejam intactos, a pessoa não será capaz de enxergar, e o mesmo se aplica a todas as outras funções físicas e espirituais. Entretanto, os demônios não costumam causar doenças físicas diretamente, até porque eles normalmente não são entendidos como tendo essa capacidade. Na verdade, eles costumam causar doenças psicológicas e nervosas, fazendo a pessoa se comportar de maneira repentinamente incomum e, por vezes, prejudicial à sua segurança e à dos demais membros da sociedade. Ao longo da história, vemos o surgimento de vários métodos para se proteger de espíritos maléficos, buscar a proteção de espíritos bondosos ou acalmar espíritos inquietos, e o mais famoso dentre eles é a instituição do sacrifício, através do qual a alma dos seres vivos ou objetos inanimados é enviada até a realidade espiritual para que sirva os espíritos, sejam elas pessoas mortas, divindades ou demônios. Uma alma pode ser enviada para um espírito específico através de um ritual de sacrifício com uma metodologia e data pré-estabelecidos pelo sistema de crença, sendo que cremar ou enterrar eram os métodos mais comuns. Uma vez feita a transição da realidade física para a espiritual, a alma pode servir seu espírito mestre da mesma forma que fazia em vida, como era o caso de objetos de valor e das esposas e escravos que eram enterrados ou queimados vivos junto ao cadáver do seu marido ou mestre. Já no caso de sacrifícios feitos a divindades ou demônios, que são chamados de oblação, é possível que esses espíritos consumam completamente ou ao menos uma parte da alma oferecida. Os espíritos têm um certo nível de conhecimento e capacidade que transmitem ao corpo físico que estão habitando, e por sobreviver à destruição do mesmo, preservam a memória de suas experiências. Se baseando nesse conceito de continuidade, surgem os conceitos de degradação e progressão. O conceito de degradação fala que no passado a condição dos seres vivos, tanto física como espiritual, era grandiosa e plena, mas sofreu algum tipo de corrupção ou deterioração, geralmente de origem sobrenatural. E o conceito de progressão fala que os espíritos passaram a habitar corpos físicos como parte de um processo de desenvolvimento físico e ou espiritual, e em algum momento se tornarão realizados ou completos, a ponto de talvez não precisarem mais fazê-lo, quando então poderão agir sobre a realidade física sem precisarem habitar um corpo físico. Alguns sistemas de crenças entendem esses espíritos plenos como sendo grandes sábios ou até mesmo divindades. O conceito de progressão, por sua vez, pode dar origem ao conceito de reencarnação, que determina que quando um corpo físico é destruído, a sua alma é libertada e pode passar a habitar outro corpo físico, por vezes, não só lhe provendo seu conhecimento e capacidade basal, mas também os conhecimentos, habilidades, hábitos, desejos, memórias, doenças, medos e muito mais experiências que adquiriu durante suas encarnações anteriores. Essa ideia pode dar origem ao conceito de vidas passadas e, em alguns sistemas de crença, origina o culto aos seres vivos e objetos inanimados, pois uma alma desencarnada não irá necessariamente reencarnar em um corpo humano. O conceito de degradação também pode tratar a respeito de uma corrupção ou deterioração pessoal, onde uma alma que habitava um corpo físico, que morreu muito jovem, de maneira muito violenta
ou não teve os ritos funerários realizados de maneira adequada, pode se tornar uma assombração, ficando conectada à região onde morreu para buscar algum tipo de reparação, seja de alguém capacitado para ajudá-la, seus familiares ou aquele que foi responsável por sua morte, podendo causar-lhes medo, tristeza, tragédias ou doenças, que na maioria dos casos são doenças psicológicas. As almas humanas costumam ser associadas à sombra, à respiração, à imagem refletida, ou até mesmo fotos e vídeos. E essa noção de que as almas dos mortos podem fazer algum mal aos vivos torna comum que a região onde uma pessoa morreu seja abandonada ou cerimonialmente purificada para que a alma desencarnada seja acalmada ou afastada e, por vezes, encaminhada até o pós-vida. O pós-vida é um conceito comum em meio aos sistemas de crença que não entendem a reencarnação como um caminho natural da alma. Sendo assim, após a destruição do seu corpo físico, ela pode vagar pela Terra como uma assombração ou ir até outro plano de existência, por vezes entendido como a própria realidade espiritual ou alguma variação da mesma. O lugar para onde as almas desencarnadas vão é comumente chamado de mundo dos mortos e é geralmente entendido como sendo uma região muito distante do mundo dos vivos, que as afasta ou as impede de interagir diretamente com eles e tem características geográficas parecidas com a da realidade física, como rios, lagos, mares, ilhas, campos, florestas, vales, montanhas, jardins, cidades, salões e palácios, além de um clima variado. Em outros casos, o mundo dos mortos é entendido como um mundo inferior, tomado por trevas e terrores, ou um mundo superior, onde seus habitantes coexistem com as divindades mais importantes. Ao longo da história, os diversos sistemas de crença estabeleciam que o destino de uma pessoa após a morte estava diretamente relacionado à sua posição em vida. Sendo assim, se ela foi um rei, um guerreiro, um sacerdote ou um escravo em vida, ela será o mesmo em morte. Entretanto, alguns outros sistemas de crença adotaram algo chamado de conceito de retribuição, que estabelecia que as ações de uma pessoa, enquanto viva, determinavam seu destino depois de morta. Esse conceito de retribuição é o mecanismo mais resguardado das religiões, pois ele dá a elas a autoridade de ditar quais ações levarão as almas dos mortos à salvação ou à perdição, e assim permite que desenvolvam o seu próprio sistema moral, determinando o que é bom ou mal, aceitável ou condenável. O conceito de continuidade pode resultar em uma sociedade que não dá tanto valor para a existência corpórea, já que ao morrer, a pessoa irá reencarnar ou ir até o pós-vida, mas devido aos conceitos de degradação, progressão e retribuição, o comportamento humano pode ser guiado e sua existência atual ganha um valor transcendental, assim promovendo um senso de bravura, decência e caridade para que sejam recompensados na sua próxima encarnação ou no pós-vida. Esses conceitos também trazem conforto para aqueles que estão morrendo e aos seus amigos e familiares. Alguns sistemas de crença tinham a preocupação de que ferimentos ou doenças que acometiam o corpo físico eram capazes de afetar a alma, o que fazia com que se preocupassem em não danificar seus corpos enquanto vivos ou mesmo depois da morte, e por isso eles eram preservados o máximo possível. Além disso, existiam e existem várias doutrinas cujos ritos supostamente têm a função de se comunicar com os espíritos. Essa comunicação pode ser realizada por todos através de orações, ou apenas alguns que têm algum tipo de percepção da realidade espiritual. Essa percepção varia entre os sistemas de crença, mas é comum que ela não seja algo constante, ou seja, esses indivíduos sensíveis à realidade espiritual não podem percebê-la a todo momento. No passado, muitos cientistas religiosos acreditavam que o animismo era a forma mais arcaica dos sistemas mágico-religiosos e podia ser encontrada na base de todas as religiões ou sistemas de magia. Entretanto, essa visão não é aceita hoje em dia. Eu estabeleci que primeiro a mana precisa ser conceitualizada e depois o espiritualismo, para que só então o animismo possa surgir. Se você quer saber como uma religião ou um sistema de magia podem surgir, assistam os meus vídeos A Origem da Religião e A Origem da Magia. Também recomendo
A origem do xamanismo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, ou que ele tenha sido útil de alguma maneira. Não se esqueça de deixar o seu gostei, de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações. Também deixe o seu comentário. Eu sou o errado, e esse é o erro do mundo. Adeus.